Todo mundo achava que a invasão da Ucrânia se resolveria em semanas. Mas não foi o que aconteceu. E em pouco tempo aconteceu algo inevitável. Como em um jogo de futebol, muitas pessoas decidiram torcer para um lado ou para o outro. E sempre que a opinião pública adota o clima exaltado de uma arquibancada de estádio, surge uma vítima: os fatos. Mesmo depois de meses de combate, muitas pessoas ainda não entendem ou já se esqueceram das questões legais envolvidas. A gente acha que está na hora de relembrar. Para isso, nós recorremos à área do direito que trata dos tratados e normas que regem a relação entre países, o direito internacional. Nós entrevistamos 2 professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que são especialistas no assunto, para ajudar você a entender a questão. Mas fica aqui o pedido: deixe de lado sua afinidade por algum dos lados da torcida e esteja disposto a entender o que a lei diz sobre o conflito. Para começar, é bom lembrar que a Rússia, ao invadir a Ucrânia, violou o Memorando de Budapeste, que dava garantias de segurança para países que entregaram seus dispositivos atômicos, o que inclui a Ucrânia. O Tratado de Minsk, que tinha como objetivo interromper os conflitos no leste da Ucrânia, além de violar regras do direito internacional. Foi uma violação ao direito internacional, porque hoje o uso da força no direito internacional é admitido em 2 situações. Diante da necessidade de autodefesa, quando um país soberano é invadido por outro, e também quando o Conselho de Segurança das Nações Unidas autoriza uma coalizão internacional militar. A ONU estabeleceu regras que permitem que um Estado intervenha militarmente em outro país. Mas antes, a proposta de invasão deve ser apresentada e aprovada pelo Conselho de Segurança da organização. Nesse caso, houve uma apresentação prévia ao Conselho de Segurança da ONU. Os estados, alguns dos estados vetaram essa invasão e simplesmente a Rússia desconsiderou as discussões perante o Conselho de Segurança da ONU para que pudesse ali invadir a Ucrânia. A gente já viu isso também na própria guerra do Iraque. Sim, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos em 2003 também violou regras da ONU. Ok, uma ação não justifica a outra, mas precedentes como esse podem estimular outros líderes a também testarem os limites da lei. É importante a gente lembrar que não se chega a uma violação apenas grave como essa, se não houve outras outras etapas, né? E ao meu ver, o Ocidente tem responsabilidade também por violar o direito internacional inúmeras vezes. Para complicar, o conflito resgata as tensões da Guerra Fria,
período que durou de 1945 a 1991. Estados Unidos e União Soviética viviam em tensão. Com isso, formaram-se dois blocos de países. As nações do Pacto de Varsóvia, aliadas à União Soviética, se opunham aos países da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, aliados aos Estados Unidos. Com o fim da União Soviética em 1991, havia expectativa de que a OTAN deixasse de se expandir, o que era considerado uma ameaça à Rússia. Neste momento é que George Bush pai e Gorbachev, ao conversarem, eles combinam um acordo de cavalheiros, sob um acordo de cavalheiros, que jamais a OTAN chegaria próximo às fronteiras russas. O problema é que esta ameaça deveria ter sido objeto da diplomacia em relação a amenizar esse atrito. Em jogos de videogame, quase não existem regras. Um exército pode atacar outro sem que haja motivo, mas no mundo real não é assim tão simples. Um país pode se defender contra uma invasão ou até fazer um ataque preventivo, desde que respeite algumas regras. Afinal, ninguém quer mais guerras mundiais como as do século XX. Para que um ataque seja preventivo e não viole a lei internacional, é preciso demonstrar, primeiro, a necessidade, ou seja, o país que ataca não teria outro meio, outro caminho disponível. Não é o caso da Rússia. Segundo, a proporcionalidade, ou seja, o ataque preventivo deveria ser proporcional à sua necessidade, o que também não é o caso em voga aí. Outra justificativa para a invasão seria o genocídio que os ucranianos estariam conduzindo na região leste do país. Mas o direito internacional também já deu uma resposta para isso. Até recentemente, a Corte Internacional de Justiça ela proferiu uma decisão no sentido de que não está havendo, um genocídio na região. Movimentos separatistas existem aos montes pelo mundo. A lista é grande. Vai do Quebec, no Canadá, até o Tibete, na China, e inclui a Chechênia, na própria Rússia. Secessão é o nome que se dá ao ato de uma região se separar de um país. A possibilidade de apoiar a secessão da região do Donbas, no leste da Ucrânia, foi outro argumento para a invasão do país. Mas para fazer uma secessão, também existem regras. É possível nós termos ali territórios que se separam para simplesmente se transformar numa nova jurisdição, num novo Estado soberano? Sim, numa perspectiva de autodeterminação dos povos. Nesse caso, fica muito claro que esse movimento, essa manifestação também ali no tabuleiro de xadrez do Putin, era justamente para a finalidade de anexação desses territórios para o território russo. Qualquer criação de um novo Estado soberano, de um novo país, exige o reconhecimento da comunidade internacional. Porque, senão, a sua soberania jamais será respeitada. Quer dizer, o princípio da soberania é talvez o princípio, uma das colunas centrais do direito internacional e da convivência entre os povos. Aliás, olhando no mapa, vamos encontrar várias regiões que se separaram de algum país. Uma delas é a região norte dessa ilha no Mediterrâneo, o Chipre. O local era habitado por turcos e gregos, até que a Turquia expulsou os gregos na década de 70. E aí a Turquia declara no norte da ilha a República Turca do Chipre, porque a Turquia também vem de uma psicologia geopolítica imperialista, mas jamais foi reconhecida por nenhum país do mundo. Ok, já exploramos algumas das questões legais que envolvem a invasão da Ucrânia. Mas o que impede que órgãos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, encontrem uma solução para conflitos como esse? Parte da resposta está no conflito mais devastador que o mundo já viu, a Segunda Guerra Mundial. A ONU foi criada logo após o término dela, em 1945, e o seu Conselho de Segurança tem o objetivo de manter a paz no mundo. O Conselho inclui 10 países membros rotativos, além de 5 países permanentes,
com poder de veto, que são justamente 5 das maiores potências que saíram vencedoras na guerra: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. O que faz muita gente afirmar que a ONU e o Conselho de Segurança precisam ser reformulados. Nessa primeira década dos anos 2000, a maior parte das pesquisas no direito internacional público teve por foco discutir uma possível reformulação da Organização das Nações Unidas, do Sistema ONU e do Conselho de Segurança. Ele olha para o passado, mas não olha para o presente e para o futuro, vamos assim dizer. Pois bem, esta guerra é também mais uma consequência da demora em não se reformular esse Conselho de Segurança. Por quê? Porque quando você precisa dele, o poder de veto impede a tomada de uma resolução que possa levar um conflito ao seu fim. E o futuro? Como será o mundo após esse conflito? Infelizmente, a resposta não é das mais animadoras. O mundo vai mudar, a ONU vai ter que mudar, e nós teremos certamente uma nova Guerra Fria. Nós teremos o lado euroasiático com Rússia e China, e o chamado eixo atlântico com Estados Unidos e União Europeia sob o comando da OTAN. Infelizmente, o mundo volta a ficar mais perigoso. Independente de que lado da torcida você está, é bom lembrar: é sempre muito fácil assumir um lado quando não é você que está no meio de bombardeios. É por isso que existe o direito internacional, para garantir regras que evitem mais cenas como essas.